Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo aí ao vivo. Estamos transmitindo pelo Facebook e também pelo YouTube. Eu queria compartilhar uma palavra da parte de Deus, alguns versículos bíblicos com você. E o tema dessa mensagem é: Deus acalma a tempestade. Então você que está nos ouvindo aí, muito boa noite, graça e paz, que a sua casa seja abençoada, que a sua vida seja abençoada através dessa ministração. Eu te convido a ler Mateus 8, nós vamos iniciar no versículo 23, que diz assim a palavra: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Verso 27, e aqueles homens se maravilharam. Que homem é esse, que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Então, amados, nós temos uma palavra da parte de Deus e iniciamos lendo. Observamos que Jesus ele se retira para o barco e diz a palavra que os discípulos dele o seguiram. Olha só que tremendo. Na caminhada de fé, muitas pessoas vão querer seguir a Jesus. Porque Jesus é maravilhoso, Jesus naqueles dias estava operando milagres, estava fazendo sinais, prodígios. Jesus realmente estava atraindo a atenção de muita gente, tanto dos que queriam ser crentes, quanto dos que não queriam ser crentes. Mas era curioso porque ele chamava atenção por aquilo que ele falava, eram palavras celestiais, eram palavras do céu, eram palavras poderosas. Então Jesus ele chamava a atenção de muita gente. E é natural que as pessoas queriam seguir. Era natural que onde as pessoas ouviam falar, olha, Jesus está naquele lugar, naquela aldeia, Jesus está naquela cidadezinha, era natural que as pessoas tivessem o interesse de ir vê-lo. Então, naquela multidão, nós vamos ter vários tipos de pessoas. A multidão, observando Jesus, tem tipos de várias formas de pessoas. Pessoas que estão ali por curiosidade, pessoas que estão ali querendo ser curadas, querendo abrir uma porta, precisando resolver uma situação, pessoas que estavam ali precisando serem consoladas, algumas outras pessoas só por observação, algumas outras não queriam nada do que Jesus podia fazer ali, mas queriam realmente estar perto, algumas outras tinham um sentimento poderoso por Jesus e começavam a desejar largar tudo para estar perto daquelas palavras maravilhosas, daquilo que vinha realmente do céu. Então diz que Jesus ele se retira ali, entra num barco e diz que seus discípulos seguem. E a primeira coisa que eu quero conversar com você que está me ouvindo é que seguir a Jesus é uma decisão muito fácil, mas difícil é permanecer ali na presença de Deus. Difícil é permanecer ali seguindo a Jesus com fidelidade. E esses discípulos eles precisam passar por uma prova. E você que está desejando seguir a Cristo, você que é simpatizante aí do Evangelho, você que tem amado a palavra de Deus, você vai precisar passar por uma prova, porque muitos são os que querem seguir a Cristo, muitos são os que são simpatizantes da igreja, mas todo aquele que quer seguir a Cristo, Jesus ele diz assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí me siga. Então todos aqueles que em verdade, com amor genuíno, com fidelidade querem seguir a Cristo,
Todas essas pessoas vão ter que passar por uma prova. Todas essas pessoas vão ter que passar por uma luta. E o que nós lemos aqui no texto de Mateus 8, a partir do verso 23, é que os discípulos seguem a Jesus e entram nesse barco. E diz a palavra que vem uma grande tempestade a ponto de que as ondas entram no barco. Mas diz a palavra, esse texto ele é comentado em outros evangelhos e tem alguns detalhes interessantes. Diz a palavra que Jesus nesse momento está dormindo. Olha que algo interessante para nós avaliarmos. Jesus ele está dormindo, os discípulos que seguem eles estão apavorados, porque diz que a tempestade era tão grande que a água começa a entrar no barco. O barco simboliza aqui a nossa vida, amados. A nossa vida seguindo a Cristo no mar da vida, com o nosso barquinho, Jesus dentro do barco, olha que coisa tremenda. E o fato de Jesus estar dentro do barco não significa que a tempestade não vai vir. O fato de Jesus estar dentro do nosso barco não significa que as ondas não vão querer entrar, não significa que nós vamos navegar o tempo inteiro, o tempo todo, sem molhar os nossos pés, sem passarmos por apuros, sem ficarmos preocupados em alguns momentos. Então aqui esse barco está sendo conduzido e tem uma presença gloriosa nesse barco. A presença gloriosa desse barco é Jesus Cristo de Nazaré, junto com seus discípulos, só que um detalhezinho, Jesus está dormindo. Eu creio, amados, que esse fato de Jesus estar dormindo aqui nesse barco, simboliza aqui para nós, não que Deus precisa dormir, precisa descansar, mas simboliza o tempo que Deus fica em silêncio. E deixa com que, como se nós estivéssemos no barco sozinhos, ou como se ele estivesse de fato dormindo ali em meio a uma grande tempestade. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, que Deus tem um plano em relação à tempestade. Deus tem um propósito em meio à tempestade, mas Deus ele continua no controle toda vez que a onda entra no seu barco. Quando uma onda estiver entrando na sua vida, e aquilo talvez a princípio te causar um desespero, você lembra que por mais que Deus esteja no silêncio, que por mais que simbolicamente Deus esteja dormindo, Ele continua no controle do barco. A palavra que esses discípulos então vão até o mestre e o importunam, o incomodam e dizem-se: mestre, o senhor não está vendo que o barco está naufragando, estamos afundando. Eu creio que Jesus, com muito amor, mas com muita rigidez, ele os confronta dizendo: homens de pouca fé. Talvez se eu fosse Jesus, eu ia até brincar com esses discípulos e ia falar: olha, eu sou Deus, eu não estou afundando. Quem está afundando é vocês. Porque eles falam: Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos afundando? Mas Jesus repreende ele e exorta eles em um ponto poderoso na vida do crente. O que te faz ser um cristão? O que te faz ter um posicionamento em relação ao Evangelho? O que te faz ter um posicionamento em relação às coisas espirituais? Não é o fato de ter uma Bíblia debaixo do braço, não é o fato de pertencer a uma denominação, ter uma carteirinha de membro, de obreiro da igreja, não é o fato de usar saia ou um terno, gravata, não é o fato de dizer que é evangélico, mas o que te liga ao Evangelho e à cruz, e o amor de Deus e a Jesus Cristo é a sua fé. E a sua fé ela é responsável por trazer a bonança em Deus. Então Jesus confronta exatamente esse ponto, o ponto de fé. Jesus confronta homens de pouca fé. E ali ele se levanta e ele ordena aos ventos e ao mar, e esses submissos a ele se acalmam. O que eu quero dizer com isso, amados? É muito fácil seguir a Jesus. É muito fácil falar que é crente. É muito fácil se tornar alguém da igreja, se tornar evangélico. É muito fácil ser simpatizante do evangelho.
Mas se você realmente quiser estar com Jesus intimamente, porque o barco significa isso. O barco significa Jesus na sua vida. O barco significa sair do meio da multidão, sair da terra, sair do normal, sair de onde é o lugar incomum e entrar num lugar mais íntimo, num lugar que não significa ter o controle, porque o barco ele não está fixo, ele está em cima das águas. Então, todo mundo que navega já perde um pouco a mais do controle que tem em relação a quando se estivesse com os pés em terra. Então é isso que essa palavra simboliza. Quando nós queremos seguir a Cristo, essa decisão talvez não seja muito difícil para nós, mas o que vem pela frente, a experiência, a prova da nossa fé, a tempestade que vai dizer se realmente a minha fé é genuína ou se eu só estou em Deus quando as coisas estão indo bem. E aí esses discípulos vencem a normalidade, estão dentro do barco, mas têm a sua fé reprovada, porque se desesperam. E o que eu quero trazer para nós hoje, como uma reflexão, é que você que está passando por uma tempestade, talvez você está tudo indo bem na sua vida, mas talvez um ou dois aqui que me ouve nessa noite está passando por uma tempestade. Eu quero te dizer que você está num tempo oportuno, maravilhosamente oportuno, para provar a sua fé, para provar o seu amor para com Deus, para provar que você ama Ele acima das circunstâncias, para provar que você ama Ele acima do que está acontecendo. Você tem condições, você que passa por uma tempestade nesse momento, você tem condições de passar por ela e no final falar: olha, a minha fé genuína não é algo temporário, eu não sou só simpatizante da igreja, eu não sou simpatizante de Jesus, do Evangelho, não, a minha fé foi forjada de uma forma poderosa. É isso que a tempestade vem fazer na nossa vida, amados. A tempestade, quando Deus está no barco, ela tem um único propósito: nos levantar a um nível mais poderoso. Ninguém que quer viver pela fé vai viver só de bonança, não. Se você está aí falando: Deus, faz tempo que eu não vivo um milagre, faz tempo que eu não vivo algo glorioso, faz tempo que eu não vivo, não ouço a tua voz, faz tempo que eu não vejo nada espiritual, eu quero aumentar a minha fé, Deus cura a minha fé. Se você tem pedido isso, irmãos, se prepara que Deus vai mandar uma tempestade. Só que a boa notícia é que Ele está no controle. Mateus 8, 23 diz que Jesus está dentro do barco e Ele dorme. Isso simboliza o quê? Que Deus dorme? Não, é o silêncio de Deus durante um tempo na nossa caminhada, durante a nossa vida. Significa que Ele te deu um tempo para provar a sua fé. Mas eu creio, queridos, que no final dessa tempestade Deus vai se levantar em teu favor e vai acalmar os ventos, acalmar o mar, e a sua vida vai entrar num tempo de bonança. A fé é capaz de trazer um tempo de bonança, mas primeiro nós temos que ter a nossa fé provada e aprovada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Eu queria compartilhar essa palavra rápida. Talvez se você tiver alguém que você sabe que está com o coração angustiado, essa ministração está ao vivo pelo Facebook, está ao vivo pelo canal do YouTube. Nós temos um canal que é a Igreja Batista Vinde e Adoremos. Dá lá o seu like, clica no sininho para você receber sempre as notificações das nossas ministrações, para que a sua casa seja edificada, para que a sua vida seja abençoada, que você possa ter uma noite de paz, de bênção, e que Deus continue derramando a unção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.